Dia 26 de março é o Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia, conhecido como Dia Roxo, porque em muitos países as pessoas vestem alguma peça de roupa roxa como símbolo de apoio à causa. O roxo simboliza, a epilepsia. E nós vamos então saber um pouco mais sobre a epilepsia, que ainda é cercada de muitos mistérios, muitos preconceitos, que acabam levando sofrimento desnecessário a quem é portador de epilepsia e também seus familiares, pessoas que convivem com ele. Nosso entrevistado é o neurocirurgião especialista em cirurgia de epilepsia, Dr. Luiz Daniel Settel. Dr. Settel, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês. Vamos começar então explicando o que é a epilepsia. Bom, a epilepsia, na verdade, os neurônios no nosso cérebro, eles se comunicam através de impulsos nervosos, impulsos elétricos. E justamente isso acontece de uma forma organizada. Quando tem uma desorganização ou uma geração desses impulsos de uma forma não coordenada, isso causa a epilepsia. E o que leva a essa descoordenação aí? Essa é a grande pergunta. Boa parte dos casos você não consegue achar a causa. Em alguns casos você consegue associar com algumas infecções, com trauma, com tumor, com sangramentos, com isquemias, etc. Porém, a grande maioria das vezes você não consegue achar a causa em si do problema. É o que a gente chama de idiopática. A gente não acha a causa, mas tem alteração lá. Uhum. Então a pessoa pode passar anos e anos sem ter nenhum sintoma, sem nem ter a doença e de repente apresentar. Sim, apesar da grande maioria, em torno de 65%, 70% dos casos, eles comecem ainda na infância, o paciente ele pode ter qualquer época da vida. Pode começar até mesmo depois de adulto, depois então pode ter? Pode, embora seja menos raro, mas isso pode sim acontecer. Uhum. E quais seriam então os sintomas da epilepsia? Na verdade, sim, não existe um sintoma típico da epilepsia ou específico da epilepsia, porque depende muito de onde essas descargas elas se originam no cérebro, vai depender do local acometido no cérebro. O que a gente tem, talvez o que chame mais atenção, que é a crise convulsiva, a crise epilética, onde o paciente perde a consciência, cai ao solo, se debate, tem uma salivação excessiva, esse talvez seja o que mais chame atenção. Mas ele não é nem o único e talvez nem o mais frequente. Nesse momento, acontece um acometimento lento do cérebro como um todo dessas descargas. Porém, você pode ter sintomas como somente a movimentação de um braço ou de um lado do corpo e com o paciente consciente, porém movimentos incontroláveis. Isso já pode ser sinal de epilepsia. Ou se cometer, por exemplo, uma área visual, só a presença de flashes, de imagens luminosas do paciente, isso pode ser também um sintoma de epilepsia. Às vezes até mesmo um mal-estar na região da boca do estômago, isso pode também ser um sintoma de epilepsia. Então é muito variado os sintomas e depende da localização dessas descargas. Uhum. E o grau de epilepsia vai depender de pessoa para pessoa, não é todo mundo igual, do mesmo jeito que o senhor falou aí que tem crises diferentes, também a pessoa vai ter, vamos dizer assim, uma evolução diferente da doença. Sim, sem dúvida. A gente costuma dividir as epilepsias entre as epilepsias parciais e as generalizadas. As generalizadas, como o próprio nome diz, ela comete o cérebro como um todo. Geralmente é associado com a perda de consciência do paciente, porque como todo o cérebro se ativa no mesmo momento, o paciente perde a consciência. A crise convulsiva, a crise epilética é um tipo de crise generalizada, embora também não seja única, existem outros tipos. E as parciais é quando você tem um acometimento apenas de um pedaço do cérebro. Nessas, o paciente ele geralmente está consciente, ele não perde a consciência, se você conversar com ele, ele te responde, ou no máximo ele fica, se for um pouco maior, um pouco mais extensa, esse acometimento ele pode ter uma confusão, apenas uma sonolência, mas ele não chega a perder a consciência completamente. E aí nós temos as
parciais simples e as parciais complexas, que é justamente isso. As parciais simples, o paciente não perde a consciência nenhuma, ele está acordado, embora ele tenha sintomas, ele está completamente acordado, e a parcial complexa é quando ele afeta um pouco o grau de consciência dele, está ou confuso, ou sonolento, ou com dificuldade de falar, isso a gente chama parcial complexo. E o tratamento, então, vai depender de cada caso? Sim, existe, assim, embora o tratamento inicial para todos os casos seja medicação, o que a gente chama de drogas anti-epileptogênicas, existem drogas mais específicas dependendo do tipo da crise. Existem drogas que a gente começa a administrar o paciente, dependendo se ele tem uma crise generalizada, se ele tem uma crise parcial simples, uma crise parcial complexa ou alguma outra síndrome epilética, existem drogas preferenciais para se iniciar nesses casos. É claro que, eventualmente, dependendo do caso, você pode até acrescentar outras drogas se for a necessidade. E, finalmente, se não houver controle, mesmo com o uso das medicações, que uma grande maioria das vezes controlam, ainda, em alguns casos, pode ter indicação de tratamento cirúrgico. Tá. E com a cirurgia, consegue a cura, por exemplo? Que a gente ouve falar muito da cura da epilepsia, né? Na verdade, assim, a gente não usa muito o termo cura para epilepsia, a gente usa mais o termo controle, porque a cura, embora alguns pacientes até consigam ficar sem crise, até mesmo sem a medicação, a gente precisa utilizar o termo controle porque a gente não tem muito certeza se ele vai ficar pro resto das vidas ou não sem a crise. Na cirurgia da epilepsia, o maior objetivo é o controle das crises, não necessariamente a cura, porque a cura tem que envolver não só o controle das crises, como o não uso da medicação. Então, assim, o objetivo da cirurgia é o controle das crises. Por isso que a gente sempre fala para os pacientes que o fato de ter operado não significa que vai, no dia seguinte, parar de usar os remédios. Alguns pacientes conseguem. Depois de alguns anos, você consegue retirar os remédios e ele fica bem. Mas outros conseguem controle, porém mantêm o uso de remédios. E também existem os pacientes que você consegue uma diminuição das crises, porém não consegue acabar completamente com as crises. Agora, é difícil no caso de quem tem epilepsia conseguir adesão ao tratamento? Na verdade, assim, a adesão ao tratamento é a parte essencial para a tentativa do controle. O paciente precisa tomar as medicações corretamente, porque essa é a primeira parte do tratamento é medicamentoso, puramente medicamentoso. Se o paciente não consegue utilizar a medicação adequadamente, a gente não pode nem pensar em outros tipos de tratamento, como dietas, como tratamento cirúrgico, porque a primeira parte não foi feita adequadamente. Então é essencial a adesão correta ao tratamento. E é comum, a gente que conhece pessoas que têm epilepsia, né, uma certa rebeldia, porque, por exemplo, muitas vezes tem indicação de não poder dirigir, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Por que essa orientação? Se depende de cada caso? A verdade, isso é muito... Claro, depende de cada caso. Principalmente depende se o paciente tem controle das crises ou não, né? O tipo de crise. Se o paciente ainda não tem controle da crise, a gente não autoriza a dirigir, porque se no momento da direção ele tiver uma crise, mesmo que ele não perca completamente consciência, ele pode ter movimentos de braço, de perna, que pode atrapalhar, involuntário, se ele não controla, pode atrapalhar a direção, até mesmo causar algum acidente. E, claro, então, essa é a primeira questão. Agora, também depende do tipo de crise, né? Se o paciente tem uma crise em que ele perde completamente a consciência durante a crise, é arriscado ele dirigir. Agora, tem alguns pacientes que a crise pode começar, como eu falei, às vezes com mal-estar no estômago. Então, ele já tem esse aviso, entre aspas, porque isso já é a crise, não é um aviso, é o que a gente chamaria, que muita gente antigamente chamava de aura, mas isso já, a gente atualmente sabe que já é a própria crise. Mas ele tem controle, ele consegue, se ele sentir, se ele sabe que daqui a pouco ele pode ter algum desdobramento maior, ele consegue parar o carro e tal. Nesses casos, se ele tem algum controle, tem crises excepcionais, você poderia até liberar ele para dirigir, porque ele vai saber que naquele momento ele tem que parar. Mas, em geral, a gente só libera a direção para pacientes que têm controle das crises e estão controlados há algum tempo. Não é que conseguiu esse controle recentemente. A gente precisa geralmente 6 meses, 1 ano de controle para a gente poder liberar para
para a direção e sempre a gente explica. Existe o risco de, mesmo com controle, ele pode ter alguma crise? Pode. Não é, infelizmente, não é tão matemático assim também. Uhum. Falando ainda de crise, sempre tem aquele preconceito, né, de que quando vê uma pessoa se debatendo no chão, nessas crises graves, né, as pessoas às vezes têm medo de se aproximar, não sabem como é que socorre. Eu queria que o senhor desse uma orientação sobre isso. Perfeito. Na verdade, realmente, como você falou, existe muito preconceito, e o preconceito é justamente por causa do desconhecimento. Muita gente, apesar de estarmos no século XXI, muita gente ainda acredita que epilepsia, naquela salivação que o paciente tem nessas crises, ele pode pegar e entrar em contato com a saliva do paciente. Isso não acontece de forma alguma. E, principalmente, nesse momento, quando o paciente ele está se debatendo na fase de uma crise generalizada, primeiro lembrar que ele perdeu a consciência, ele não sabe o que está acontecendo, não adianta conversar com ele, que ele não vai responder, ele não está vendo nem entendendo nada naquele momento. Embora ele tenha abalos com braço, perna, etc., ele não entende nada. E o objetivo nesse momento é, primeiro, proteger a pessoa que está fazendo a crise, afastar objetos que possam machucá-lo, cadeira, mesa, vaso, que possa bater e se machucar. Geralmente, quando isso acontece, a pessoa cai ao solo, eu não tente levantar, mantenha no solo enquanto tem as crises, apenas a faixa de objetos que possam machucá-lo. Geralmente, as crises duram poucos minutos. E depois ele, aos poucos, vai se recuperando. Ele geralmente acorda um pouco ainda confuso, mas isso, com o passar dos minutos, ele vai melhorando isso, vai recuperando a consciência. E depois ele vai voltar ao normal. Voltar ao normal, e aí vai poder seguir a vida dele, o dia dele normalmente. Uhum. Em relação à língua, tem gente que fala que tem que puxar a língua, não puxa. Dizem até que engole a língua. E tem algum fundo de verdade nisso? Não, de forma alguma. Ninguém vai engolir a língua não vai cair para trás, não vai... Isso não acontece. O paciente, muita gente associa isso com o paciente ele ficar meio rouco durante a crise, é porque naquele momento está toda a musculatura contraída e ele não está respirando. Então, como ele fica sem respirar por alguns segundos, ele pode ficar meio arroxeado, meio azulado, mas não é por causa da língua. E, ao contrário, não coloque o dedo na boca do paciente, porque, como eu falei, nesse momento, na crise generalizada, toda a musculatura dele está contraindo. Então, se alguém colocar alguma coisa na boca do paciente, pode quebrar o dente do paciente. Se alguém resolver colocar o dedo, pode, inclusive, machucar o próprio dedo. Então, não faça nada disso. Certo. Então, é só proteger e esperar a crise passar. Exatamente. Proteger ele de se machucar com algum objeto. E, aos poucos, depois de alguns minutos, ele vai melhorando e vai retomar a consciência normalmente. Também tem se ouvido falar dos remédios derivados de canabidiol que seriam eficientes para aqueles casos de crises muito constantes. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Bom, eu posso dizer primeiro que não existe nenhum trabalho que comprove isso. É claro, existe agora, liberaram a prescrição aqui no Brasil, mas pessoalmente nunca vi nenhum trabalho que mostre uma real melhora disso. E como eu acredito no tratamento baseado em trabalhos, em literatura, em coisas que a gente consiga ver, eu entendo que é uma última tentativa, quando tudo mais não deu certo, uma tentativa meio heróica, e talvez em alguns casos funcione. Porém, eu gostaria de ver mais trabalhos mostrando isso antes de prescrever. Eu, pessoalmente, até mesmo por tratar mais da parte cirúrgica e não clínica, eu, pessoalmente, não prescrevo, e até que provem que isso pode ter alguma melhora real, eu também não prescreveria. E o futuro da epilepsia na medicina, como é que o senhor vê? Bom, o futuro, eu posso dizer mais da parte cirúrgica do que da parte clínica, que cada vez, embora existam pesquisas paralelas, tanto com medicação quanto a parte cirúrgica, a gente vê,
trabalhar mais como neurocirurgião, eu vejo mais a parte cirúrgica. Pode, embora existam cada vez remédios sendo desenvolvidos, a gente vê a taxa de epilepsia refratária, ou seja, aquela epilepsia que você tratou com mais de um remédio, até em doses máximas, e ainda assim não conseguiu o controle, ela tem se mantido estável no decorrer dos anos. Não tem mudado muito, mesmo com o surgimento de novos remédios. E o tratamento cirúrgico, eu acredito que talvez o futuro dele seja o que a gente chama de modulação. Ainda está em fase de estudos, ainda não está liberado, mas está em fase de estudos, e um implante de um eletrodo que funcionaria mais ou menos, para as pessoas entenderem, como um marca-passo. Ele ficaria próximo do foco, da onde saem as crises, e quando ele percebesse que tem alguma alteração, ele pararia um sinal para anular essas descargas. Mais ou menos como funciona o marca-passo. Quando o coração ele tem alguma alteração no batimento, o marca-passo vai lá e dispara. Funcionaria mais ou menos do mesmo jeito. Eu acredito que mais ou menos por aí seja o futuro, não sei para agora, mas daqui a 5, 10 anos algo nesse sentido apareça